Flutter, React Native ou Kotlin Multiplatform? Qual tecnologia escolher para o desenvolvimento de aplicativos em 2025? E é claro, o melhor framework é... Fala galera, beleza? É um fato que o desenvolvimento de aplicativos cross-platform para mobile ou multiplataforma vem crescendo absurdamente nos últimos anos, seja pelas diversas vantagens como custo-benefício, ao você manter, por exemplo, uma única base de código e compilar o seu aplicativo para várias plataformas, ou mesmo na questão de produtividade do seu time de desenvolvimento ou de você mesmo como desenvolvedor, entre outras inúmeras vantagens. E é claro, né, pessoal, quando a gente está falando de tecnologias para o desenvolvimento mobile, né, no caso multiplataforma, a gente vai pensar diretamente em três principais hoje, que são o Flutter, o React Native e o Kotlin Multiplatform. É claro que existem outras tecnologias, eu não vou abordar aqui nesse vídeo. Se você quiser, depois deixa aqui nos comentários que eu vou te responder, eu vou te ajudar nessas outras tecnologias, mas a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as três principais tecnologias no mercado. Então, se você está buscando aprender uma nova tecnologia em 2025 para o desenvolvimento de aplicativos, ou se sua empresa está buscando uma nova stack ou está definindo a arquitetura que vai ser utilizada no próximo projeto, com certeza esse vídeo pode te ajudar, né? Pode te auxiliar nessa questão de casos de uso, qual tecnologia é melhor em qual cenário. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Então aproveita, já deixa o like aqui no vídeo para apoiar o nosso canal, ajudar ele a crescer dentro do YouTube. E se você está chegando aqui pela primeira vez, eu te convido para se inscrever aqui no canal e ser notificado toda semana dos novos vídeos que nós publicamos aqui sobre mobile, desenvolvimento de software. Bem, e antes da gente falar das tecnologias em si, é sempre importante a gente falar da questão da diferença entre o desenvolvimento cross-platform do desenvolvimento plataforma specific, ou comumente conhecido como desenvolvimento nativo. Então a ideia aqui, pessoal, é simples. Quando você trabalha numa plataforma específica, ou seja, você vai desenvolver um aplicativo específico para iOS, um aplicativo específico para Android, um aplicativo específico para desktop, um para web e assim por diante, geralmente você aumenta e muito os custos da operação. Seja em você ter que ter inúmeros times de desenvolvimento, você precisa dar manutenção em várias bases de código em linguagens diferentes, você aumenta custo de suporte, bugs, muitas vezes você tem bugs diferentes por conta das plataformas, enfim, você tem vários trade-offs em relação a você usar uma abordagem que a gente chama de nativa, né? Claro que você tem alguns benefícios em relação a isso, né? Como por exemplo desempenho e algumas integrações mais nativas à plataforma, porém muitas empresas estão adotando a abordagem que é a cross-platform, que a gente vai falar no vídeo de hoje, justamente por conta desse custo-benefício e dessas vantagens, como manter, por exemplo, times mais enxutos ou times focados em uma única tecnologia e conseguir entregar o mesmo aplicativo para várias plataformas distintas. Bem, a primeira tecnologia que a gente vai falar no vídeo de hoje é sobre o Flutter. E sobre o Flutter, pessoal, é claro que nós somos aqui um canal que falamos um pouco mais sobre Flutter do que outras plataformas. Então, obviamente, a gente tem um conhecimento um pouco mais aprofundado do framework, da tecnologia, mas aqui para o vídeo, pessoal, eu tentei separar alguns critérios para falar de forma igual, né, de cada uma dessas tecnologias. Então, critérios como UI, integração nativa, comunidade, desempenho e assim por diante, para a gente falar um pouquinho, né, de uma forma mais geral de cada uma dessas plataformas. Então, uma visão geral do Flutter, né, pessoal? Hoje ele está, digamos assim, liderando esse mercado cross-platform, que já foi, por exemplo, liderado pelo React Native no passado, mesmo muitas pessoas aí do mercado tentando, às vezes, descredibilizar, né, a questão do Flutter, principalmente porque o Flutter é mantido pela Google, né? E a Google ela tem um histórico ruim, né, de encerramento de alguns projetos, mas o que ninguém fala é que geralmente os projetos que são encerrados pela Google são projetos que não deram certo, e é muito diferente do Flutter, né? O Flutter é um projeto que deu super certo e que está sendo adotado cada dia mais por grandes empresas e também está entrando, né, a partir de 2024, a gente viu um movimento grande de empresas adotando o Flutter no mercado mais enterprise, que geralmente é onde paga melhor e dá mais retornos, né, obviamente para a própria Google. Então, obviamente, é um framework que está em produção hoje, está bem estável,
estável e ele atende então quais plataformas? Então você consegue escrever um código em Flutter e rodar, né, compilar esse aplicativo gerado para as plataformas do iOS, do Android, desktop, então Linux, Mac e Windows, e também você consegue rodar na web. Existe também algumas questões que você pode rodar o Flutter em que a gente chama de hardwares ou projetos embarcados. Então você pode ter lá, por exemplo, a Toyota usa muito o Flutter lá na questão de central multimídia. Você tem, por exemplo, a LG que está adotando o Flutter a partir de 2025 nas Smart TVs, para você rodar ali os aplicativos. Então, há, como eu falei, um movimento de adoção do Flutter por essas grandes empresas. Então, como eu falei, hoje na questão tecnológica, né, o Flutter está um pouco mais à frente do que as outras tecnologias nessa questão de geração, né, do aplicativo para suporte em múltiplas plataformas. Bom, em relação à curva de aprendizado, pessoal, o Flutter ele utiliza a linguagem Dart, né, que é uma linguagem orientada a objetos, que é muito similar, né, ela lembra muito, por exemplo, o Java, o JavaScript, o C, C++ e outras linguagens da mesma família. Então são, digamos assim, linguagens similares. Então, se o desenvolvedor ele já tem um conhecimento sobre essas linguagens, o aprendizado da linguagem Dart para o Flutter é muito rápido, realmente é muito rápido, porque ele é bem similar a essas linguagens. Então, muitas pessoas falam, né, que você ter uma linguagem específica para o Flutter, como no caso do Dart, é uma questão ruim. Mas eu vejo isso, por exemplo, com outros olhos. No momento que você tem uma linguagem, né, extremamente eficiente, que é o Dart, que é uma linguagem compilada, né, usada por Flutter, você tem uma flexibilidade de fazer alterações na linguagem, né, que vão beneficiar o Flutter e vice-versa, né? Isso você às vezes não tem num ecossistema que é mais preso. Por exemplo, você não consegue fazer uma atualização tão fácil no JavaScript, né, justamente porque tem, né, um impacto muito grande em várias outras tecnologias. Em relação à UI, né, a parte de interface, ou seja, os componentes visuais do aplicativo, o Flutter ele utiliza um mecanismo, né, de renderização próprio para desenhar toda a interface e também as animações que vão acontecer na tela ali do aplicativo. Isso trouxe para o Flutter uma vantagem, que é a questão do controle pixel a pixel na tela, trazendo uma questão de consistência na interface entre as plataformas. Então você pode ter, né, se você quiser, a mesma interface rodando no iOS, no Android, no desktop, na web e assim por diante. E por que isso é importante, pessoal? Porque hoje, se vocês olharem os principais aplicativos que tem no mercado, pode pegar Netflix, Spotify, Instagram, YouTube, você pode pegar ali o Nubank, por exemplo, né, que é um caso de sucesso aqui do Flutter no Brasil, você vai ver que a interface é a mesma em todas as plataformas. Então a gente chama isso de Design System. Geralmente as empresas hoje estão construindo a sua identidade visual para esses aplicativos e eles querem então uma consistência de interface entre as múltiplas plataformas. O que era diferente, né, alguns anos atrás, onde o usuário geralmente ele queria uma experiência diferente no iOS e no Android. Então, o Flutter ele facilita você ir para esse lado justamente por esse controle da própria interface. Uma outra grande sacada do Flutter, né, foi permitir que a interface ela seja definida diretamente no código em Dart, ou seja, você vai escrever ali as suas telas no Flutter como se fosse classes ali, ou funções, métodos e assim por diante. Então isso é muito diferente do que você usar, por exemplo, linguagens externas para representação na interface, como por exemplo no passado se usou HTML, XML ou outras linguagens de marcação. Então aqui no Flutter você trabalha diretamente dentro do Dart, seja para escrever a lógica ou também para escrever a interface. Então fica tudo integrado e você consegue ler de uma forma bem fácil. Em relação a desempenho, né, o Flutter ele trabalha, né, ele tem um excelente desempenho, seja em hardwares que a gente chama, né, em telefones de baixa capacidade, né, que são aqueles telefones mais de entrada, ele trabalha bem, você consegue fazer otimizações para isso, e também, obviamente, em telefones, né, mais atualizados. Até então, pessoal, o Flutter ele utilizava um mecanismo de renderização que a gente chamava de Skia, tá, que é um motor de renderização que o próprio Google Chrome usa e outros navegadores. Então ele é um motor de renderização de gráficos ali 2D.
Mas o que acontece? Né? Durante a trajetória, o Flutter ele começou a ter alguns problemas de performance, principalmente lá no iOS, né, e outras ali plataformas, e algumas questões específicas de animação, no carregamento do aplicativo, né, e enfim, nas computações que eram necessárias ali para as animações ocorrerem em algumas plataformas específicas. Então, recentemente, o Flutter vem desenvolvendo uma nova engine de renderização chamada Impeller, que vai utilizar APIs mais modernas, né, e já está compatível, por exemplo, lá com o Vulkan do Android, o Metal do iOS e assim por diante. Então, trazendo um motor de renderização novo que vai garantir maior consistência, né, no desempenho entre essas plataformas. Em relação à experiência de desenvolvimento, né, o Flutter ele tem vários recursos de desenvolvimento ali para você fazer integração com as principais IDEs, então VS Code, as IDEs ali do Android Studio, né, IDEs na cloud que a gente tem, por exemplo, como o Project IDX, você tem extensões, você tem DevTools e várias ferramentas necessárias para o desenvolvimento. E geralmente a instalação é bem simples, você consegue instalar o Flutter, gerar um projeto e rodar esse projeto de uma forma bem simples, sem acontecer grandes erros, né, ou você ter que fazer grandes configurações no teu sistema. Agora a gente vai falar um pouco também sobre a integração nativa, ou seja, quando você precisa ali no seu aplicativo interagir com recursos ali de câmera, GPS, sensores ali do smartphone ou mesmo recursos do sistema operacional. Então o Flutter ele possibilita você fazer a integração de várias formas diferentes, desde formas mais simples até formas mais complexas e mais performáticas ou de maior desempenho, digamos assim. Então você pode fazer, por exemplo, uma integração usando plugins de terceiro, você pode escrever o seu próprio plugin de integração e comunicar diretamente com as APIs em Kotlin, Swift e assim por diante. Então você tem um poder de customização muito grande, mas você também tem muita integração pronta que simplesmente você, né, um plug and play ali dentro do desenvolvimento do seu aplicativo. Então, a integração nativa, né, com sensores, sistema operacional, etc., é bem tranquilo. Outro ponto importante aqui para a gente destacar, né, é a questão da consistência e o suporte multiplataforma. Então, acredito que, dentre as tecnologias do mercado, o Flutter hoje é que tem um melhor suporte multiplataforma. Então, realmente, um aplicativo você consegue compilar ele para todas as plataformas ali que são as principais, né, como desktop, web e o mobile, sem muitas adaptações. É claro que você compilar para um desktop e para um mobile, você vai precisar fazer adaptações no layout, mas na questão da compilação em si, você não precisa fazer muitas configurações adicionais. Uma outra questão importante para a gente falar, e isso é importante para cada uma das tecnologias, é a questão da comunidade, ou das comunidades envolvidas, né, no suporte dessa tecnologia, no desenvolvimento open source, no desenvolvimento de packages e nos recursos disponíveis ao desenvolvedor. Então o Flutter, pessoal, acho que tem uma das melhores comunidades, né, se não a melhor, eu acredito, na questão de suporte ali aos novos desenvolvedores, na questão de auxiliar pessoas que estão entrando na área, ou mesmo pessoas que têm alguma dúvida sobre a tecnologia. Então, geralmente você vai ter vários grupos, principalmente aqui no Brasil, mas ao redor do mundo você tem vários grupos diferentes, da qual os desenvolvedores vão participando e vão tendo esse suporte da própria comunidade. Então isso é bem legal. E também se você está entrando na tecnologia enquanto desenvolvedor, você também provavelmente vai ter um suporte bom de outros desenvolvedores, que vão poder te indicar os caminhos, né, recursos, packs, abordagens, arquitetura, enfim, tudo que você precisar para trabalhar naquela área. Além disso, pessoal, a comunidade é bem importante porque, às vezes, a própria comunidade acaba desenvolvendo soluções como plugins, pacotes, bibliotecas e assim por diante que auxiliam no desenvolvimento ali dos aplicativos. Então, a comunidade do Flutter ela é bem forte, principalmente aqui no Brasil. A gente tem vários grupos que trabalham em prol do Flutter, seja como eu falei nessa questão de treinamentos, cursos, eventos gratuitos, a questão de criação de conteúdo, né, aqui no próprio YouTube, nas redes sociais. Então é uma comunidade bem ativa e com certeza você vai achar conteúdo e recursos de sobra para o seu aplicativo. A gente também tem que falar de pacotes. Então o Flutter trabalha num repositório central que é o pub.dev, onde você vai ter lá milhares, né, de pacotes que são desenvolvidos tanto pela comunidade, pelo Google e por empresas também que utilizam o Flutter, e você vai encontrar lá diversos pacotes, seja para fazer requisição HTTP, para você trabalhar com arquivos, para você trabalhar com inteligência artificial. Então você tem uma gama enorme de pacotes.
Uma outra coisa importante é a gente falar algumas empresas que estão usando, né, a tecnologia. No caso do Flutter, né, o Brasil ele é bem forte, então tem empresas, né, o próprio Google utiliza o Flutter em alguns produtos internos. A Nubank é um caso, né, do Brasil aqui que é bem popular. O governo federal usa nos novos aplicativos, lá como a carteira de trânsito, Solgov e vários desses aplicativos. Eles utilizam Flutter. Você tem o iFood, você tem vários bancos e corretoras como a XP, o Banco BV, BTG e vários outros, tá, pessoal? E o mercado Enterprise também, como eu citei para vocês. Então a gente tem bastante cases de mercado que utilizam Flutter, então hoje é uma aposta bem segura para você iniciar um projeto. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o React Native. Então, o React Native, pessoal, foi um dos primeiros frameworks de sucesso nessa ideia do desenvolvimento cross-platform. Então, o React Native ele foi criado pelo Facebook, né, que agora se chama Meta, e ele foi criado ali com base, né, no framework React, que foi criado também pelo Facebook para auxiliar toda a parte de reatividade e desenvolvimento de interface lá para o antigo Facebook, né, para a rede social em si. Foi um framework que teve tanto sucesso que foi então adaptado para a questão do desenvolvimento de aplicativos mobile, né, e se chamou basicamente React Native. Então é um framework que fez muito sucesso ali, principalmente de 2015, né, até 2020, 2021, ele teve um crescimento absurdo, né, principalmente porque de 2015, né, até o lançamento da versão 1.0 do Flutter, que foi 2018, ele praticamente reinou sozinho como uma solução, digamos assim, bem viável, né, para o desenvolvimento multiplataforma. É claro, pessoal, que como eu falei aqui no início do vídeo, sempre existiram outras tecnologias, mas aqui a gente está falando de tecnologias que ganharam tração no mercado e que também foram viáveis, né, para essa questão realmente multiplataforma. Então, como o próprio nome diz, né, o React Native ele usa o framework React, né, ou a biblioteca React para a construção de interface, para você fazer a parte de regras de negócio, para você trabalhar com validações, enfim, né, toda a parte funcional do seu aplicativo, você vai acabar utilizando o React e as bibliotecas, enfim, em torno do React. Então aqui já vai a dica, né, já vou pular lá para o final na questão do caso de uso, né, então quando que você deve, né, ou não que você deve, mas que seria adequado você usar o React Native. Principalmente se a sua empresa ou se você já trabalha numa stack JavaScript e principalmente se você já trabalha com a stack React. Então, nesse caso, para você adotar o React Native para fazer esses aplicativos Android, iOS, etc., é muito mais simples. Você praticamente não vai ter uma curva de aprendizado muito grande para fazer a adoção dessa tecnologia. Então, a maioria dos seus desenvolvedores ali da sua equipe já vai estar acostumada com a tecnologia React e fazer essa migração, né, fazer essa evolução para o React Native é uma curva de aprendizado extremamente curta, né? Então, vai ser um passo bem rápido ali para você já ter os primeiros aplicativos. Em relação à interface, né, a UI, que a gente também falou por Flutter, vamos falar aqui para o React Native. Então, o React Native ele usa uma abordagem diferente do Flutter. Então, tradicionalmente, né, o React Native ele usa componentes próprios ali que são definidos na linguagem dele, que é a JSX. E esses componentes de UI, quando você compila o aplicativo, eles são traduzidos para os componentes de UI nativos de cada plataforma. Então, por exemplo, se você faz um button lá no React Native, esse button ele vai ser compilado para um button nativo do Android e para um UI button lá dentro do iOS. E assim para outras plataformas também. Então repare que você não tem, por padrão, né, uma interface única entre todas as plataformas. Você tem a interface nativa de cada plataforma. O que traz então essa diferença visual, como eu falei para vocês, né, entre plataformas. Então lá quando foi criada a abordagem do React Native, você realmente queria aplicativos que eram diferentes entre plataformas. Você queria aplicativos que fossem mais parecidos com as guidelines de interface, né, ou o design system da Apple e também lá o design system do Google, que era o Material Design. Então você tinha basicamente diferenças, né, de design. Mas como eu falei para vocês, né, pessoal, recentemente muitas empresas estão criando a sua própria identidade visual, né, o seu próprio branding, por meio de um design system e que é o mesmo design system entre todas as plataformas. Então talvez hoje essa abordagem não é tão interessante. Até por isso, a gente tem visto surgir bibliotecas de UI específicas para React Native para tentar trazer, então, essa questão de consistência, né, da mesma UI funcionar da mesma forma para as múltiplas plataformas. Então, tem essa pequena diferença, né, na abordagem tradicional entre cada plataforma, mas ambas, obviamente, vão ter
um recurso de UI excelente. Na questão da UI também, né, é importante destacar que originalmente o React Native ele funcionava para Android e para iOS, mas projetos à parte, digamos assim, você pode desenvolver lá para desktop, né, para Windows e para Mac. Para web também a gente tem o React Native Web e, se eu não me engano, outras plataformas também que geralmente são plugins lá, ou enfim, são desenvolvidos pela própria comunidade. A diferença principal é que no Flutter você tem a Google que trabalha no mesmo compilador para as múltiplas plataformas, enquanto aqui no React Native cada plataforma geralmente é trabalhada, né, por uma comunidade, por um desenvolvedor separado, né, tirando o Android e o iOS que reside dentro do próprio projeto. Então existe essa diferença conceitual no funcionamento, né, das múltiplas plataformas. Em relação ao desempenho e à integração nativa, né, o React Native lá atrás ele sempre teve alguns problemas de performance, né, em algumas tarefas específicas. Por exemplo, uma delas era a integração nativa, porque ela era realizada por meio de uma bridge. Então o que é isso, né? Se você está desenvolvendo em JavaScript, geralmente o JavaScript ele precisava de uma ponte, né, por isso o nome bridge, para você se comunicar com as funcionalidades nativas. Por exemplo, para você acessar a câmera, né, algum sensor de GPS, acelerômetro e assim por diante. E essa comunicação geralmente ela era um pouco lenta. Além disso, o mecanismo de renderização da interface, até então, né, assim, no passado, ela era assíncrona. Então, às vezes, você tinha alguns gargalos ali no carregamento do aplicativo, né? Até para você carregar todos os módulos, fazer toda a injeção ali das dependências, etc. Então, às vezes, você tinha esse gargalo inicial. Porém, pessoal, recentemente o React Native ele mudou a sua arquitetura, seja no mecanismo da própria renderização da interface, que agora vai ser síncrona, então vai trazer muito mais performance percebida para o usuário, e também ele eliminou, né, esse método de bridge. Então agora vai ser possível você acessar funcionalidades nativas de uma forma mais direta, trazendo com certeza muito mais performance e muito mais fluidez para o aplicativo. E também a gente tem visto algumas bibliotecas à parte, como por exemplo a biblioteca lá que é o React Native Skia, se eu não me engano, né, não vou lembrar o nome certinho, mas que foi desenvolvido pela Shopify, para trazer um mecanismo de renderização de animações, gráficos, etc., mais performático para o React Native. Então, é uma biblioteca também bem interessante, né? O Shopify é uma empresa, dos grandes cases também do React Native, e eles estão ativamente também desenvolvendo packages para a comunidade. Então, hoje a gente não tem mais esses problemas de performance e integração nativa, como a gente tinha no passado com o React Native. Então, hoje, 2025, com certeza é uma tecnologia boa para você trabalhar com essas integrações. Na questão multiplataforma, né, como eu falei, na consistência multiplataforma, você obviamente tem essa questão da UI que você vai precisar definir, se você quer as UIs nativas ou você vai usar um wrapper, né, ou uma layer em cima do próprio React Native para construir essas bibliotecas visuais. Principalmente se você for ter o seu próprio design system, então você vai ter que utilizar outros elementos ao invés de você utilizar uma UI nativa, né, justamente para facilitar a sua customização, né, do design system do seu aplicativo dentro do React Native. É claro que existem várias bibliotecas que já trabalham com isso, mas é um desafio maior, né, enquanto no Flutter você já tem isso por padrão. O Flutter ele já funciona assim por padrão. E também tem a questão multiplataforma no sentido de rodar o aplicativo em múltiplas plataformas. Então, como eu falei para vocês, né, como a gente depende de projetos terceiros, né, então você tem lá o Flutter, o React Native Desktop, você tem o React Native para Android, para iOS, para web, são projetos, digamos assim, distintos, né, são separados. Então, obviamente, pode acontecer uma diferença, né, entre suporte dessas plataformas. Então, é uma coisa que também precisa ser considerada e você deve pesquisar, é claro, né, para entender as dificuldades, a questão de updates, né, a questão de suporte efetivo entre cada uma dessas plataformas e assim por diante. Em relação à comunidade, né, recursos e packages, o React Native não tem nem o que falar. Ele se beneficia, obviamente, do ecossistema do JavaScript, para a parte funcional ali de bibliotecas. Então você tem milhares de soluções que você pode pesquisar, várias soluções que já são bem conhecidas no mercado, então simplesmente você vai usar o que já, né, a maioria das empresas já estão usando, então isso é muito facilitado, sem contar no próprio ecossistema do React, que é bem grande. Então,
quanto a isso você não vai ter problema. A comunidade em relação ao suporte, né, de outros desenvolvedores, desenvolvimento de packs, etc., também é uma comunidade bem rica. E você também tem vários recursos, cursos, treinamentos, etc., dessa área do React Native. Principalmente, como eu falei, por conta do React, que ficou bem famoso aí de 2020 para cá, né? Teve um crescimento absurdo. E hoje, quando a gente está falando lá de JavaScript, é a escolha número 1 ali do mercado e dos desenvolvedores para o desenvolvimento de interfaces ali de sistemas web. Então, não tem muito o que falar e, como eu falei, o React Native se beneficia desse recurso. E também a gente tem a questão das empresas, né, que estão usando. Então a gente pode citar, né, a própria Meta, que usa no Instagram e no Facebook, a gente tem o Discord, a Shopify, a Tesla e vários outros. Mas é claro, né, pessoal, a gente também tem que olhar alguns casos como, por exemplo, o Airbnb e a própria Nubank, que já usaram o React Native no passado, mas acabaram abandonando o React Native, né? No caso da Nubank foi para o Flutter, e no caso do Airbnb acabou indo para o desenvolvimento nativo, né? Então, claro, são problemas diferentes de cada uma das empresas, mas o React Native existe alguns cases desse tipo, de empresas grandes que deixaram de usar o React Native em relação a outra plataforma. Então, claro, isso aqui não é bom nem ruim, você tem que analisar o estudo de caso e entender o porquê que essas empresas deixaram de usar, mas é um ponto que a gente sempre tem que levar em consideração. Agora vamos falar um pouquinho da tecnologia que é a mais nova, né, entre essas faladas no vídeo de hoje, que é o Kotlin Multiplatform, ou o KMP, né, que seria a sigla aí que é mais conhecida na comunidade. Então o KMP ele foi desenvolvido, né, está sendo desenvolvido pela JetBrains, que todo mundo conhece, principalmente a JetBrains por conta do Kotlin e por conta das IDEs, né, de programação, então Android Studio, PHP Storm e, enfim, várias outras IDEs específicas para algumas linguagens de programação. E a ideia, né, da JetBrains com o KMP é possibilitar que você, enquanto um desenvolvedor ali que usa o Kotlin, né, principalmente focado em Android, você consiga compartilhar algumas partes do seu código, né, principalmente focado na regra de negócio, nas lógicas de domínio, etc., com outras plataformas, como iOS, web, desktop e assim por diante. Então, qual é a ideia por trás? É que você pegue o código que seria igual entre as plataformas, como por exemplo, uma chamada a uma API, salvar um dado no banco de dados, as próprias regras de negócio ali, dos cadastros, de estatísticas, enfim, o que você for trabalhar de regra de negócio dentro do seu aplicativo, que você compartilhe esse núcleo com todas as outras plataformas. E aí a interface você vai desenvolver para cada uma das plataformas. Então repare que é uma abordagem diferente do React Native e também do Flutter. Então nesse caso fica bem claro, né, que as três tecnologias elas são diferentes. Elas têm pontos em comum, principalmente na ideia de você ter um aplicativo multiplataforma, mas eles trabalham de formas completamente diferentes. Por isso que sempre você tem que analisar o que vai funcionar melhor para sua empresa, para o seu aplicativo, ou de fato o que você quer estudar, o que você quer programar esse ano. Então, são abordagens completamente diferentes, tá? Então, agora falando um pouquinho da UI, né, ou seja, da interface. Então, ao usar o KMP, né, você vai precisar escrever, nesse momento, né, que eu estou gravando esse vídeo, você vai precisar escrever a UI nativa de cada plataforma. Então, você não tem ainda, de forma estável, um sistema de interface como o do Flutter, que você escreve uma vez e ele é a mesma em todas as plataformas. E ao mesmo tempo você não tem um wrapper, né, como no React Native, que você escreve o componente e ele é compilado para os componentes nativos de cada plataforma. Então no KMP você tem que escrever a sua interface nativa. Então você vai usar o Jetpack Compose, por exemplo, no Android. Você vai usar, por exemplo, o UIKit, né, o UI Views, etc., lá no iOS. Lá no desktop você vai usar outras abordagens e assim por diante. Então, esse, digamos assim, no meu ponto de vista, é um dos problemas do KMP. E é claro, pensando nisso, né, pessoal, eles já estão desenvolvendo uma solução para essa questão de interface, né, multiplataforma, que é o Compose Multiplatform. Qual é a ideia do Compose? É que ele funcione de uma forma similar ao Flutter, ou seja, você escreva sua interface uma única vez e mantenha uma certa consistência entre as plataformas. Porém, aqui você tem uma diferença bem interessante, que é, quando você usa o Compose Multiplatform, a interface para o Android vai ser a interface nativa mesmo, que você já tem disponível no Kotlin via Jetpack Compose.
Enquanto para iOS e provavelmente para as outras plataformas, você vai usar um motor de renderização que é a mesma tecnologia que o Flutter usava, que é o Skia. Então eles fizeram um wrapper em cima do Skia, né, chamando de Skiko, que faz essa renderização para as outras plataformas. Então veja, né, que de forma bem semelhante eles estão seguindo de certa forma os passos que o Flutter seguiu. Mas como eu falei para vocês, nessa parte de interface o Flutter está bem à frente, justamente porque ele tomou a decisão em nível de core, né, de núcleo, em seguir esta abordagem, enquanto o KMP e o React Native foram para uma abordagem contrária nesta questão de interface. Estou falando aqui especificamente da parte de UI. Bom, agora falando de desempenho, né, obviamente é excelente, principalmente no Android, porque você tem um acesso direto ali às APIs nativas do próprio sistema do Android, né, sem você ter que fazer nenhuma comunicação externa ou comunicação entre linguagens. Então, é uma comunicação direta, simples, né, não depende de plugins nem nada do tipo, então o desempenho com certeza vai ser excelente. Quando a gente está falando de uma integração nativa, aí já tem uma única questão que, como eu falei, todas as informações que eu estou falando para vocês é no momento da gravação desse vídeo. Então, uma coisa que me incomoda muito no Kotlin multiplataforma hoje é como funciona algumas integrações nativas, seja para a parte da interface, para você fazer um plugin ali de interface, por exemplo, eu quero exibir um botão nativo lá do iOS por meio do KMP. Ou mesmo para você fazer um plugin lá para você acessar a câmera. Então, no Android isso é transparente. Você faz simplesmente a conexão, né, usando as APIs nativas e acabou. Quando você vai para um iOS, por exemplo, você tem que escrever, fazer esses bindings, aqui eu estou chamando de bindings, tá, pessoal? Mas essa ligação entre as APIs do Kotlin, você tem que expor isso, né? Fazer a ligação com as APIs do iOS. É claro que o KMP está um pouquinho na frente nessa integração, porque ele já nasce com uma integração direta, mas você ainda tem que escrever muito código manual. Então, no meu ponto de vista, o que está faltando, e eu acredito que vai ser os próximos passos do KMP, e é claro, se você tiver mais conhecimento sobre isso, deixa aqui nos comentários, mas é provavelmente uma ferramenta que possibilite gerar essas integrações de uma forma automatizada, justamente para que você não tenha que ficar escrevendo isso na mão. Então, principalmente tutoriais, blog posts, tudo que eu tenho visto é sempre muito manual. Você sempre tem que escrever ali muito código na mão para fazer essas integrações lá com iOS e as outras plataformas, né? O que é diferente do Android, porque, né, já nasce ali, né, a questão do Android, né, integrado no KMP, né? Então existe sempre essa diferença. E aqui a gente já pode falar da questão até do caso de uso, né, pessoal? Então, quando que você vai usar um KMP ou quando que parece interessante você usar o KMP? Se a sua empresa ou se você já desenvolve em Kotlin, você já tem um aplicativo em Kotlin, você já trabalha com uma stack em Kotlin, né, ali principalmente para Android, e você quer expandir essa plataforma, né, para o iOS, para o desktop, para a web e assim por diante, sem sair do universo Kotlin, ou mesmo sem ter que ter uma curva de aprendizado muito grande de outras linguagens. Então, nesse caso, faz muito sentido você adotar o KMP. Tá? Então, como eu falei para vocês, repare que o ecossistema Android ele é bem forte, mas para as outras plataformas a gente tem tudo muito caminhando ainda, né, muito devagar, né, nessa questão do iOS, do desktop, da web e assim por diante, porque ainda precisam muitas adaptações serem realizadas, principalmente na questão de interface, que pode ser, né, um ponto ali que você vai decidir por não utilizar o KMP, né? Por você não querer escrever a mesma interface, né, 2, 3 vezes. Então isso é um ponto de atenção. Bom, em relação à comunidade e recursos, né, como eu falei, a gente ainda é uma tecnologia bem nova, então a gente não tem uma comunidade tão forte assim, principalmente no Brasil. Então você não vê uma comunidade tão engajada assim como a gente vê, por exemplo, no Flutter e no React Native. Você não vê tantos criadores de conteúdo, você não vê tantos artigos técnicos, você não vê tantos casos de uso ainda, porque justamente é uma tecnologia nova que está em desenvolvimento. Então é claro que você precisa ficar atento, a gente já tem algumas comunidades no Brasil, a gente já tem alguns criadores de conteúdo, mas eu percebo que ainda está muito devagar, né? Como eu falei, é uma tecnologia com certeza bem mais nova do que o Flutter e o React Native, mas você precisa considerar isso considerando 2025, né? Então é uma tecnologia muito nova que ainda não tem um suporte tão grande, né, de recursos e de comunidade. Em relação a pacotes, né, é claro que também a gente tem uma questão importante aqui, né? Você tem
milhares ali, né, centenas de pacotes que você pode utilizar no Kotlin. Porém, para você rodar alguns tipos de pacotes no multiplataforma, você precisa de adaptações. Então, as empresas, né, o próprio Google, a JetBrains, etc., estão dando suporte para alguns pacotes para que ele funcione dentro do KMP de forma multiplataforma, mas, como eu falei, é um ponto de atenção que você precisa entender. Se as dependências, os pacotes que você vai precisar no seu projeto, né, de forma multiplataforma, eles já têm suporte para o KMP. Isso é uma coisa que você precisa analisar. E por último, né, para a gente fechar aqui, citar algumas empresas que estão usando já o KMP. Então tem a própria JetBrains, a Netflix, né, adotou o KMP para compartilhamento dessa regra de negócio. Então eles já tinham as interfaces nativas, usa para compartilhar a mesma regra de negócio. Tem a Square, McDonald's e outros cases ali interessantes. E como eu falei, né, para vocês, né, se você já trabalha no ecossistema Kotlin e Android e você quer expandir para outras plataformas, com certeza a curva de aprendizado é muito menor do que você ter que aprender o nativo lá no iOS, ou você migrar para o Flutter ou migrar para o React Native. Então o KMP é uma boa pedida justamente para esse ecossistema, né, Android já existente. Agora me conta aqui nos comentários o que você achou, né, dessas informações, dessa análise. Como eu falei para vocês, pessoal, com certeza eu deixei algumas informações de fora, eu esqueci de mencionar algumas questões, principalmente de funcionamento de cada tecnologia, né? Como eu falei para vocês, a ideia é que fosse um vídeo mais de visão geral do que mergulhando tecnicamente em cada uma das plataformas, né? Então o vídeo ficaria muito grande e com certeza daria 1 ou 2 vídeos falando tecnicamente de cada uma dessas plataformas. E você tem várias outras análises que a gente pode fazer. Por exemplo, uma questão que eu não comentei aqui é a questão de vagas, né? Então, se você está aqui olhando para a sua própria carreira e você quer saber, mas tem vaga de Flutter, tem vaga de React Native, tem vaga de KMP? E por que eu não abordei isso no vídeo, pessoal? Porque isso é um tema bem específico. É um tema que daria um vídeo só falando sobre isso. Por quê? Porque depende do mercado onde você vai atuar, né, ou de que você pretende trabalhar, isso vai ter vagas diferentes. Então, por exemplo, a gente pega o Flutter, só para citar um exemplo. O Flutter tem muita vaga, por exemplo, no Brasil, na Alemanha, algumas partes da Europa, na Índia. Quando a gente pega o React Native, por exemplo, ele é muito forte nos Estados Unidos, principalmente por conta da Meta, também na Europa, né? Você pega o KMP, né? Ele está começando agora mais ali nos Estados Unidos, etc. Então, você vê que depende muito do mercado onde você quer atuar. Então, você tem que analisar vagas no LinkedIn, você tem que analisar a questão de grupos e comunidades para você entender como que esse mercado está aquecido, se você está olhando para essa questão de vagas, né, de carreira, seguindo uma dessas tecnologias. Então, a gente sempre recomenda, né, que você se especialize em uma dessas tecnologias, mas que você aprenda vários frameworks e várias bibliotecas diferentes, justamente para você ter, né, esse leque, né, de oportunidades de forma global. Então, por isso que eu não falei especificamente sobre vagas aqui, porque depende muito de cada país, de cada região que você vai estar analisando. Então, se o seu objetivo é esse, pesquise a região, o local onde você quer trabalhar, para entender ali, de forma geral, né, que tecnologias são usadas, né, naquele local. Isso de modo geral, né, não só mobile nesse caso. Então é claro, né, pessoal, como eu falei para vocês, provavelmente eu deixei informações de lado, então deixa aqui nos comentários a sua dúvida, a sua opinião. Se você acha interessante trazer algum fato importante que eu deixei de lado sobre alguma dessas tecnologias, deixa aqui nos comentários, né? Como eu falei para vocês, a ideia é que o vídeo fosse mais geral e com certeza o seu comentário vai ajudar a esclarecer a dúvida, né, de outras pessoas que também estão assistindo agora esse vídeo. Então deixe seu comentário que ele vai agregar bastante no vídeo. E também se você achou que merece algum outro vídeo sobre alguma das tecnologias, deixa aqui nos comentários, ou alguma outra tecnologia ou framework que eu não falei aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários que eu também vou analisar e com certeza posso trazer outros vídeos aqui falando sobre esse tema, beleza? Se você chegou até aqui, né, você gostou do vídeo, né, eu peço que você deixe o like aqui para apoiar nosso trabalho, né, ajudar nosso canal a crescer, compartilhe esse vídeo com seus colegas, nas suas redes também, e eu vejo você no próximo vídeo.